Turma, mais uma vez, boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós estamos na nossa quarta aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Imune e Hematológico. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho do câncer, os fatores que desencadeiam essas modificações em nossas células que propiciam aí o aparecimento do câncer, E aí, a gente vai entender um pouquinho o que leva à formação desses tumores, dessas neoplasias, entendendo também as suas características aí histológicas. E aí, através desse estudo, nós vamos aí analisar 3 lâminas. Uma lâmina de carcinoma epidermoide, uma lâmina de lipoma e uma lâmina de papiloma, uma lâmina de papiloma. Então, nós temos aí 3 lâminas para serem aí examinadas para poder a gente entender um pouquinho das características histológicas dessas neoplasias, como que se dá as formações desses tumores, Então, a gente vai nos aprofundar nisso aí. Alguém gostaria de colocar alguma coisa antes da gente iniciar? Então, pessoal, nós vamos dar início aqui, tá? O que é uma neoplasia? Nós vamos identificar as neoplasias, Nós vamos trabalhar com lâminas aqui, lâminas de neoplasias, diferentes neoplasias, para que a gente consiga fazer a identificação de alterações que acontecem no tecido devido, a essa proliferação anormal aí das células do tecido. Nós vamos também entender aqui quais são os tipos de neoplasias que nós temos. Nós temos a benigna e a maligna. E quais são as diferenças aqui que nós vamos observar lá na lâmina histológica desses 2 tipos de neoplasia. Elas são iguais? O que elas têm de semelhança? O que elas têm de diferença? Então, nós vamos observar aqui essas características morfológicas dos diferentes tipos de neoplasias e vamos entender, quais são as diferenças que nós temos aí entre esses 2 tipos de neoplasia, tá? Então, nós vamos, começar a falar, a respeito das neoplasias com características histológicas focadas para esse tipo de manifestação, ok? Então, no nosso primeiro procedimento, vamos lá para a gente entender quais são os procedimentos da aula. No nosso primeiro procedimento, nós vamos trabalhar com a lâmina de carcinoma epidermoide. Então, nós vamos falar, nós vamos observar aí as características histológicas do carcinoma epidermoide. O carcinoma epidermoide, que é um tipo de neoplasia maligna, Então, é um tipo de câncer invasivo que acomete a pele, tá? É o segundo tipo mais comum de câncer de pele que nós temos, é o carcinoma epidermoide. Então, para esse procedimento, vai ser, projetada a lâmina e explicada essa lâmina, e em seguida cada um vai aí utilizando o microscópio, vai realizar o estudo e a exploração dessa lâmina, vai observar mesmo aí nessa lâmina quais são as características histológicas dessa neoplasia. E depois da observação, então, vai ser feita aí uma representação por meio de um desenho do que está sendo observado aí ao microscópio. No segundo procedimento, vai então trabalhar com o quê? Com a lâmina de lipoma, A lâmina de lipoma, que também é uma neoplasia, mas aí no caso já é uma neoplasia benigna. E no terceiro procedimento, com lâmina de papiloma, que também é uma neoplasia benigna. Nesses 2 procedimentos, nós vamos fazer, a mesma sequência de passos. Vão ser projetados aí na tela, vai ser feita a explicação a respeito de cada um dessas neoplasias, características histológicas importantes que precisam ser observadas nessas lâminas, nesses tecidos, e em seguida cada um
de vocês vai então, utilizando aí o microscópio, vai realizar o estudo e a exploração de cada uma dessas lâminas, observando essas características histológicas principais de cada um dos tipos de neoplasia. E claro, no final da observação vai ser feita aí uma representação por meio de um desenho do que está sendo observado ao microscópio, tá? Então, os passos são esses. Nós vamos observar 3 diferentes neoplasias, nós vamos observar as características histológicas principais dessas neoplasias, e aí, depois de ter feito toda a exploração, análise dessas lâminas, então cada um vai fazer o desenho, o esquema daquilo que está observando ali ao microscópio óptico. Portanto, vai precisar utilizar aí ou um papel sulfite ou, né, um caderno de desenho e lápis de cor para conseguir fazer essa representação esquemática do que se observa ao microscópio óptico. Antes da gente ir para o desenvolvimento da nossa prática, nós vamos relembrar o que é neoplasia, como que ela acontece, que tipos nós temos de neoplasia, para quando a gente chegar lá na lâmina, a gente conseguir entender por que aquelas características histológicas estão presentes naquele tipo de tumor, ok? Então, nós vamos começar definindo o que é neoplasia. O que é uma neoplasia? Na verdade, a neoplasia ela é um distúrbio de crescimento celular, né? Então, é uma proliferação exacerbada de células. Elas começam a se dividir, essas divisões elas são desencadeadas aí por uma série, né, de mutações. Então, são células que não apresentam ali a sua característica normal, são células mutantes, são células modificadas, e elas acabam aí crescendo de uma forma anormal e descontrolada, tá? Então, isso pode afetar, né, esse crescimento pode afetar, essa mutação, ela pode afetar uma única célula ou uma progênie clonal, né, um grupo de células de um mesmo tecido. Okay? Esse crescimento celular, ele não é normal. Se ele não é normal, ele não obedece ali, né, as leis que nós chamamos as leis, ou seja, os passos que regem o crescimento normal de uma célula. Então, ele foge das características de um crescimento celular normal. E esse crescimento anormal, ele não tem um propósito útil, né? Não tem uma função que seja útil para o organismo. Na verdade, esse crescimento ele acontece, não existe um estímulo que seja adequado para que ele cresça, ou seja, qualquer estímulo que nós chamamos, né, que tenha ali um fator carcinogênico, ele é capaz de levar essa alteração nessa célula, ocasionar aí mutações nessas células, e isso, né, proliferando essas células, irem se proliferando de uma forma anormal, de uma forma, um crescimento anormal, inadequado ali, e mesmo, né, aí que aquele crescimento celular não tem uma função útil para o nosso organismo. Muito pelo contrário, geralmente causam aí danos ao organismo, né, que levam a consequências sérias e, dependendo do tipo de neoplasia, pode até levar o indivíduo à morte. E claro que esse crescimento ele vai aí acontecer às custas do hospedeiro, né? Então, as células do hospedeiro é que vai aí propiciar a sobrevivência dessas células que estão crescendo de uma forma inadequada, né? De uma forma aí que não é considerada normal. Esse crescimento, né, as neoplasias, elas têm diferentes causas. Causas que nós chamamos de causas externas e causas que nós chamamos de causas internas. As causas externas, elas estão relacionadas com fatores do meio ambiente, com hábitos e também com costumes. E 80% a 90% dos casos de neoplasias estão relacionados aqui exatamente com esses fatores externos. Então, aqui esses fatores envolvem, por exemplo, né, agentes físicos, agentes químicos, cancerígenos biológicos. O que eu posso considerar, por exemplo, como um agente físico? Eu posso considerar aqui como um agente físico as radiações, né? Radiação ultravioleta, as radiações ionizantes. Esses são aí fatores físicos que podem desencadear o desenvolvimento de uma neoplasia. Nós temos ainda os fatores que nós chamamos de substâncias químicas, né? Substâncias químicas cancerígenas. Essas substâncias químicas cancerígenas, elas também podem desencadear as neoplasias. Exemplo aqui de substância química cancerígena:
O amianto é um exemplo, né? Tanto que foi proibido o uso do amianto, né, na construção civil. Antigamente se usava muito amianto para fazer telha ou caixa d'água. E foi proibido o uso do amianto porque tem esse poder, né, cancerígeno. Ele pode ser considerado um fator cancerígeno. Nós temos ainda componentes da fumaça do cigarro, né, o alcatrão, isso tudo é componente físico, substância química com poder, né, com ação cancerígena. E temos aí, entre outras substâncias químicas, né, algumas substâncias que são utilizadas até na indústria de alimento, que podem ocasionar aí mutações celulares e levar aí à formação, né, aí ao desenvolvimento de uma neoplasia. Nós temos ainda os cancerígenos que nós chamamos de cancerígenos biológicos, tá? Aí, aqui dentro desses cancerígenos biológicos, nós temos, por exemplo, as infecções virais, né? Por exemplo, pelo vírus da hepatite B, da hepatite C, pelo papilomavírus humano, né? O HPV, que são vírus que podem desencadear, né, ali o desenvolvimento de uma neoplasia. Nós temos também bactérias que têm também essa ação cancerígena e temos também outros parasitas que podem ter aí essa ação como um cancerígeno biológico, ok? E no câncer, nós temos aí, né, na verdade, o câncer é uma proliferação celular anormal, ou seja, se eu tenho uma proliferação celular normal, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma divisão celular que vai acontecer de forma descontrolada, né? A célula, ela normalmente, ela se divide dentro, né, do ciclo, do que a gente chama de ciclo celular. E o que acontece de diferente na célula cancerígena? O que tem aí de diferente na célula cancerígena? Que difere, né, de uma divisão celular normal. Na divisão celular normal, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, né, nesse que a gente chama de ciclo celular, nós vamos ter aqui, né, o ciclo celular sendo dividido em fases. Uma fase maior, que é essa aqui que nós chamamos de intérfase, que é uma fase em que a gente não tem divisão celular, mas é uma fase que nós temos aí etapas que são cumpridas, né? Nós temos a fase de G1, S e G2 que acontecem aqui todo esse período aqui dessa intérfase, e também fazendo parte do ciclo celular, nós temos aqui a fase de mitose, né? Então, lá na mitose, sim, é que a gente vai ter a fase, né? A gente vai ter a divisão celular. Na verdade, essa intérfase aqui, todo esse período aqui, é um período de preparação dessa célula para que ela, né, esteja apta a chegar nessa fase aqui de mitose e poder se dividir, tá? Então, nessa fase de intérfase, a gente não vai ter aí divisão celular, mas a gente tem todo um preparo que vai acontecer nessa célula para que ela possa se dividir. Nessa intérfase aqui, né, esse processo, esse período aí, ele vai acontecer, né, vai ser dividido aí em algumas etapas, né, em alguns períodos. O primeiro período dessa intérfase é o que a gente chama aqui de, vamos limpar aqui, o que a gente chama aqui, ó, de G1. Tá? Então, nessa intérfase, nós vamos ter aí esse período aí que nós chamamos de G1, e nesse período de G1, o que a gente vai ter? A gente vai ter a célula começando a se preparar para replicar. Então, o que acontece nesse período aí? Acontece síntese de RNA, síntese de RNA ribossômico, crescimento da célula, síntese proteica, tudo para que essa célula se prepare para que aconteça a replicação. Depois nós vamos ter a fase S de síntese mesmo, que é a fase em que a gente vai ter a duplicação do DNA. Então, nessa fase, a gente tem o quê? Duplicação do DNA. E depois dessa fase S de síntese, nós vamos ter a fase G2. A fase G2 é a fase em que nós vamos ter a síntese de enzimas e também de proteínas que vão ser necessárias para a divisão celular. Então, toda essa fase aqui, ó, né, que é dividida nesses 3 períodos, é uma fase de preparação para a divisão celular. E em cada né, no final de cada uma dessas fases aqui, ó,
nós vamos ter pontos que nós chamamos de pontos de checagem, né? Que são momentos em que a célula, a própria célula, ela vai olhar, né, para ela e vai ver ali os fatores internos e externos e se eles estão de acordo para que a próxima fase aconteça. Então, quando chega aqui, ó, no final da fase G1, eu vou ter aqui o meu primeiro ponto de checagem, né? Então, aqui eu vou ter, vai ser a primeira vez em que a célula, ela vai examinar, ela vai se examinar e vai decidir se ela continua aqui na fase de S, né, na fase de síntese. Então, ela vai se observar e ver se ela está preparada de uma forma adequada, se tudo que foi, né, formado ali durante a fase G1, se está de acordo para que essa célula ela possa passar para a fase de síntese e aí daí para frente seguir o ciclo celular. Então, esses pontos de checagem, eles vão, então, observando o que se está tudo certo aí, né, com o preparo dessa célula para a divisão celular, e aquilo que não está correto, essa célula vai tentando reparar, né? Então, aquilo que dá para reparar, ela repara, e se a célula não está preparada de jeito nenhum, ou tem um dano, que a gente chama de um dano irreparável, o que a célula faz? Ela mesma, ela sofre o quê? Apoptose, né? Que é uma morte programada dessa célula. Então, se ela não está apta, então ela entra nesse estado de apoptose para que ela não tenha, né? Não vá aí para frente essa divisão, e aí ela tem a formação de uma célula que não tem, né? Ou uma célula que esteja aí com algum tipo de dano, né? Uma célula mutante. Aqui no final da fase S, nós temos o segundo ponto de checagem. Então, aqui novamente vai ser feito esse exame, né? E aí, decidido se a partir, né, desse exame que é feito aqui, se pode seguir, se essa célula pode seguir aqui para a fase G2. No final da fase G2, antes dessa célula de fato entrar ali na divisão celular, que seria a fase da mitose, existe um outro ponto de checagem que vai observar aí se esse DNA ele foi totalmente replicado, se existe, né, algum erro nesse DNA, se esse DNA está danificado, e a partir dessas observações, então são feitos reparos, e se a célula percebe que ela não tem como reparar esses danos, ela entra aí em apoptose. O que acontece, né, de diferente lá no câncer? No câncer, nós temos essas alterações, elas acontecem, né? E essas alterações, são, nos pontos de checagem, não são feitos os reparos, e essa célula, ela acaba entrando aqui na fase de divisão celular, mas uma célula que apresenta aí mutações, né? Então, o que acontece? Acontece uma desregulação aqui durante o ciclo celular. Porque para que essas checagens elas aconteçam e seja, né, feito um reparo ou essa célula entre aí em apoptose, nós precisamos de alguns reguladores, que nós chamamos de reguladores do ciclo celular. Então, esses reguladores, na célula cancerígena, ela está o quê? Alterada. Então, se ela está alterada, nesses pontos aqui de checagem, ó, o que acontece? De fato, essa checagem ela não é eficaz a ponto, né, de se perceber que essa célula precisa ser reparada. E essa célula mutante, com danos no DNA, aí, ela acaba indo para frente aqui e se dividindo. Tá? Então, por isso que a gente tem uma replicação das células, a gente tem uma divisão descontrolada e de células que apresentam características muito diferentes das células normais. Então, no câncer, o que acontece é que durante esse ciclo celular, esses reguladores do ciclo, eles estão alterados e com isso não são feitos reparos e as células mutantes são divididas. Okay? Então, essa é a diferença, né, a grande diferença que nós temos aí nessa divisão celular da célula cancerígena. As neoplasias, elas apresentam dois componentes, né? Nós falamos que ela apresenta um componente que é chamado de parênquima e um componente que é chamado de estroma.
O parênquima é constituído aqui pelas células neoplásicas. Então, o grupo ali, se eu tenho ali um grupamento de células neoplásicas, essa região aqui é o que eu chamo de parênquima, é o meu parênquima tumoral, tá? Então, as células aí desse parênquima é que vão determinar, né, de certa forma aí, o comportamento desse tumor, tá? E o estroma, ele é constituído pelos vasos sanguíneos, pelo tecido conjuntivo, pelas células do sistema imune. Na verdade, o estroma, ele vai sustentar e ele vai acabar fornecendo aí o aporte de sangue, né, um aporte sanguíneo que seja adequado para a sustentação aqui desse parênquima. Tá? Então, ele faz o suporte mesmo do parênquima, ele vai propiciar que esse parênquima ele fique, né, ele seja nutrido de forma que ele possa, então, se desenvolver. Tá? Então, o estroma é a região que vai estar aqui, ó, junto com esse parênquima, que vai ser constituída aí pelos vasos sanguíneos, né, pelo tecido conjuntivo, que vai dar aí um suporte estrutural mesmo para esse tumor, né, e também células do sistema imune. Tá? E vai dar aí esse suporte ao crescimento, né, dessas células neoplásicas que formam aí essa parte que nós chamamos de parênquima. Tá? Embora, né, elas pareçam duas regiões distintas, essas duas regiões elas acabam interagindo entre si, tá? Elas interagem aqui entre elas e isso acontece, né, através aí de mediadores moleculares, né? Então, através ali das células e desses mediadores moleculares e que acaba então influenciando diretamente aí o desenvolvimento do tumor, tá? Então, um exemplo aqui que a gente pode utilizar são os fibroblastos que estão lá presentes, né, no tecido conjuntivo, né? Esses fibroblastos, eles podem ali tanto, né, servir como um suporte estrutural, como também um suporte funcional para a progressão de um tumor. Por quê? Porque essa célula, ela tem capacidade de produzir, por exemplo, fator de crescimento, né? Além de fator de crescimento, os fibroblastos eles também produzem quimiocininas, né? Produzem também matriz extracelular. E isso acaba o quê? Facilitando a formação aí de novos vasos sanguíneos no tumor. Se forma novos vasos sanguíneos, o que isso acarreta? Acarreta que o suporte de sangue para esse tumor, ele vai estar adequado, ele vai estar bom. Então, isso propicia o quê? Um crescimento, né, uma proliferação dessas células neoplásicas, favorece o crescimento aí desse tumor, tá? Então, por isso que a gente fala que essas duas partes aí, essas duas regiões, tanto o parênquima quanto o estroma, elas estão ali atuando conjuntamente, né? Por quê? Porque existe toda essa conversa e existe, né, uma dependência aí da região do parênquima da região do estroma, porque é o estroma que vai fazer o suporte vai dar o suporte para que o parênquima ele possa se desenvolver. E, consequentemente, se ele se desenvolve, o que eu vou ter? Eu vou ter o desenvolvimento aqui do meu tumor, ok? As neoplasias, elas podem ser classificadas como benignas ou como malignas, né? São as duas classificações que nós temos aí das neoplasias. As neoplasias benignas, quais são as características das neoplasias benignas? Essas neoplasias, elas não invadem o tecido aqui, ó, que está em volta dela, que a gente fala de circunjacente, né? Então, essas neoplasias benignas, elas não invadem aí esses tecidos. Elas não se disseminam, né? Então, elas não vão sair daí, essas células, elas não saem aí dessa região para locais distantes, né? E elas permanecem aqui como crescimentos localizados. E o crescimento desse tipo de tumor, ele é lento, né? Além de ser localizado, ele é lento. E o crescimento também, ele vai acontecer por um processo que nós chamamos de expansão, tá? Então, o crescimento aqui acontece por expansão. O que quer dizer isso? Né? O que acontece isso? Ele começa a crescer no mesmo local dele. Ele não infiltra aqui, ó, no tecido vizinho. Ele não forma metástase, tá? Então ele cresce ali localizado, não se infiltra nos tecidos vizinhos e ele cresce por expansão. Vai aumentando o número de células, ele vai aumentando aqui, ó, o tamanho dele, mas ele não sai daqui para os tecidos vizinhos. Ele não infiltra nos tecidos vizinhos. Qual é o problema desse crescimento aí em expansão? É que conforme ele vai crescendo, ele vai comprimindo aqui, ó, os tecidos vizinhos.
né? E aí, se ele vai comprimindo, dependendo desse grau de compressão, ele pode causar um dano aí no tecido. Porque, por exemplo, se ele começa a comprimir um local que tem muito vaso sanguíneo, o que acontece? Esses vasos sanguíneos são comprimidos, diminui o fluxo sanguíneo aqui, né, para o tecido, para os tecidos vizinhos, e esses tecidos vizinhos entram em isquemia e acabam morrendo, as células acabam morrendo por falta de nutrição que chega ali para elas, né? Então, aí o dano causado, né, é pela expansão, pelo crescimento desse tumor que acaba aí comprimindo esse tecido aí circunjacente. Uma outra característica aqui da neoplasia benigna é que elas estão aqui, ó, circunscritas. Então, essa região aqui, ó, forma uma cápsula, né, de tecido fibroso, uma cápsula fibrosa mesmo, uma cápsula que vai delimitar aí as margens dessa neoplasia, tá? Então, o que a gente observa é a presença o quê? De massas isoladas, né? Tanto que se for preciso remover cirurgicamente, é muito mais fácil de ser removida. Por quê? Porque elas estão como massas isoladas e bem localizadas. Então, é fácil de ser removido aí cirurgicamente com, né, um grau bom aí de segurança, tá? Já aqui as neoplasias que são consideradas, né, classificadas aí como malignas, elas são diferentes, né? O crescimento dessas neoplasias é rápido, né? Então, o crescimento delas é muito rápido. Essas células, elas não são diferenciadas, a gente fala que elas são indiferenciadas, diferente aqui do tumor benigno, né? Aqui no tumor benigno, as células, elas são bem diferenciadas e elas são muito parecidas com as células do tecido de origem. Aqui, no tumor maligno, não. É bem diferente. Essas células, elas não são bem diferenciadas, elas são indiferenciadas. A estrutura delas é o que a gente fala de atípica, né? Então, elas muitas vezes, elas são muito pouco semelhantes com as células do tecido dela de origem, tá? E quanto mais indiferenciada a célula é, mais rápido é o crescimento do tumor. Tá? Então, quanto mais indiferenciada, mais rápido esse tumor cresce. E esse crescimento no tumor aqui, ele é diferente. Aqui a gente tem, sim, infiltração do tecido adjacente, né? Então, crescimento, a gente fala que é um crescimento por invasão, tá? Enquanto lá na benigna era por expansão, aqui na neoplasia maligna, o crescimento é por invasão, né? Então, o que é que esse tumor ele faz? Ele vai emitindo aqui, ó, esses prolongamentos, né? Vai emitindo aqui esses prolongamentos que vão se infiltrando, ó, aqui no tecido vizinho, vão aqui se infiltrando nesse tecido vizinho e vão destruindo esse tecido que está ali em volta, né? Então, por que eles vão destruindo? Porque, por exemplo, eles podem aí comprimir vaso sanguíneo, né? Isso diminui o aporte aí para o tecido e acaba causando que lesão nesse tecido, não por compressão, né? Mas por destruição mesmo desse tecido que está em volta. Tá? E também existe um outro fator aqui, que algumas dessas células neoplásicas, elas têm a capacidade de secretar tanto hormônios quanto citocinas, e também elas podem secretar enzimas, toxinas, né, que podem acabar induzindo uma resposta inflamatória aí no local, acaba sendo prejudicial para o tecido normal, né? Então, ela tem essa capacidade de produção de todas essas substâncias que podem acabar destruindo, prejudicando ou danificando esse tecido aí em volta, tá? Algumas células neoplásicas, além, né, dessas substâncias que eu falei que são liberadas, hormônios, enzimas, toxinas, citocininas, né? Algumas dessas células neoplásicas, elas também liberam fator de crescimento. Um fator de crescimento que nós chamamos de fator de crescimento vascular. Esse fator de crescimento vascular, ele é endotelial vascular, tá? O que ele faz? Ele aumenta o crescimento de vasos sanguíneos no local. Então, começa a proliferar aqui no local vasos sanguíneos. Quanto mais vaso sanguíneo eu tenho formado aí nesse local, maior é o fluxo de sangue aqui, ó, para o meu tumor. Então, mais nutrido o meu tumor está,
mais rápido ele começa a se desenvolver, a progredir, tá? Devido aí essas características de algumas células neoplásicas de liberar esse fator de crescimento endotelial vascular que aumenta, né, que promove aí o que a gente chama de angiogênese, tá? A gente costuma chamar isso de angiogênese, que é o aumento da formação de vasos sanguíneos aí no tecido. Aumentando, né, o suprimento aí de sangue para esse tumor, então facilitando o crescimento desse tumor, tá? E essa característica de poder, né, se infiltrar, essa característica de se infiltrar nos tecidos adjacentes, isso faz com que essas células neoplásicas, elas possam, migrar dessas regiões do tumor, cair na corrente sanguínea e acabar promovendo a formação aí de metástases, tá? Que é diferente do benigno. O benigno, ele não forma metástase, né? Por quê? Porque ele não tem essa capacidade aí de se infiltrar e essas células de sobreviverem longe, né, do grupo de células tumorais dela ali, tá? Então, isso é uma capacidade que essas células neoplásicas malignas têm, que as benignas não têm. Tá? Então, essas são as características principais que vão acabar diferenciando aqui esses dois tipos de tumor. E a gente vai ver nas nossas lâminas que nós vamos ver tanto, né, lâmina de tumor maligno, né, de neoplasia maligna, como lâmina de neoplasia benigna. Então, a gente vai tentar observar nas nossas lâminas essas características. É claro que a gente não vai conseguir ver, né, a presença de células saindo ali do tecido e indo acometer outros tecidos, mas a gente consegue, né, observar o grau de dano que essas células tumorais elas acabam acometendo, causando ali no tecido, ok? Essas nossas células cancerígenas, elas têm duas características principais. Uma delas é que elas se proliferam de forma rápida e anormal, e elas também perdem a capacidade de diferenciação. Então, principalmente as malignas, elas vão perdendo essa capacidade de diferenciação, elas vão ficando o quê? Indiferenciadas, né? Então, elas perdem essa capacidade de diferenciação, ou seja, elas deixam, né, de apresentar as características e também as propriedades que nós chamamos de normais, né, das células diferenciadas, ou seja, elas acabam sendo mais parecidas com as células embrionárias do que com as células que as deram origem, né, do tecido ali que ela se originou, né? Por quê? Porque elas perdem aí essa capacidade de diferenciação. E essa perda da capacidade de diferenciação é o que nós chamamos de anaplasia, tá? Toda vez que você escutar anaplasia é o quê? A célula perdeu capacidade de se diferenciar, tá? Isso é anaplasia. E quais são as alterações que acontecem nessas células indiferenciadas, né? Se elas não conseguem se diferenciar, que tipo de alteração eu consigo observar nessas células? Tanto, né, a célula quanto o núcleo dela, elas podem apresentar aí tanto alteração na forma delas, como também no tamanho delas. Tá? Então, essas são uma das características que podem ser observadas aí nessas células indiferenciadas. E nós chamamos isso de pleomorfismo. Né? Por quê? Porque essas células, elas começam a variar quanto à forma e quanto ao tamanho. Isso a gente compara com uma célula normal. Tá? O núcleo também ele pode ter cromatina grosseira, essa cromatina ela pode estar agregada, os nucléolos eles podem estar maiores do que o normal, o número de cromossomos geralmente é anormal, né? A célula ela tem maior número de mitose, essas mitoses elas são geralmente atípicas, né? Então isso a gente pode observar, se a gente observa lá a presença nos fusos, por exemplo, a gente pode observar que os fusos, né, ao invés de eles serem bipolares, eles passam a ser tripolares, ou mesmo multipolares. Então todas essas alterações podem acontecer aí nessas células indiferenciadas, ok? E a maioria dessas células cancerígenas, elas também apresentam uma outra característica, que é a instabilidade genética, né? Que vai levar aí à formação de um
um número de cromossomos anormais, né? Então, por isso que ela já começa a apresentar aí essas alterações, né, nessa diferenciação dela. Então, pode ter aí tanto número anormal de cromossomos, como sequências repetidas lá no DNA, entre outras mutações pontuais aí que vão, né, caracterizar essa instabilidade genética. Uma outra característica da célula cancerígena é a capacidade que ela tem de proliferação, mesmo, né, na ausência de fatores de crescimento. Então, elas conseguem ali crescer, né, se duplicar, mesmo, se proliferar, mesmo na ausência de fator de crescimento. Uma outra característica é que, muitas vezes, essas células, elas perdem o que a gente chama de inibição celular dependente da densidade. Tá? Que é o quê? Que é o interrompimento do crescimento da célula depois que elas alcançam uma certa densidade. Ou seja, quando a gente tem uma célula normal, o que acontece? As células normais, elas vão crescendo, quando elas encostam nas células do lado, o que acontece? Elas param de crescer. Ela encosta na célula vizinha, ela para de crescer. Que é o que acontece, por exemplo, quando a gente está com uma ferida sendo cicatrizada. A ferida vão formando células para formar a cicatriz, quando elas encostam uma na outra, o que acontece? Para de crescer. Né? As células cancerígenas não, elas não têm essa capacidade. Então, elas encostam uma na outra e continuam crescendo e se proliferando. É diferente da célula normal, tá? Então, isso é uma característica muito peculiar da célula cancerígena. Vamos voltar lá no nosso slide para a gente ver, então, quais são as outras características que essas células cancerígenas, elas apresentam. Uma outra característica é que ela tem diminuição da coesão e da adesividade celular. Ou seja, elas têm uma menor tendência de permanecer o quê? Unida, né? Então, a adesão ali, a coesão entre uma e outra, ela é menor. Então, elas têm menor tendência de permanecer unida. E isso, né, acaba facilitando o quê? O desprendimento dessas células, né? E essas células indo lá para formar metástase, né? Por quê? Porque permite que elas se desprendam aí da superfície da neoplasia, facilitando a invasão e a formação de metástase, tá? Então, é uma característica que facilita aí a formação das metástases. Outra característica das células cancerígenas é que elas também elas acabam se diferindo aí das suas células homólogas normais, ou seja, as células que deram origem a elas. Por quê? Porque elas apresentam independência de ancoragem. O que é isso? Nas células normais, uma fica ancorada na outra, né? Uma se ancora na outra, com a sua vizinha ali, ou na matriz extracelular. Então, elas precisam se ancorar umas às outras, né? Ou ali na matriz, para ela sobreviver, né? A célula cancerígena, ela não tem essa característica. Ela não precisa estar ancorada na vizinha nem em matriz extracelular para ela sobreviver. Ela sobrevive mesmo solta. Por isso, né, que ela, como ela não tem essa coesão com a célula vizinha e ela não tem essa dependência da célula vizinha, por isso que ela pode se desprender e ir lá, né, para tecidos distantes e acabar formando lá metástases, tá? Devido a essa característica que ela tem. Vamos voltar lá na nossa próxima característica, que é o quê? Comunicação defeituosa entre uma célula e outra. Então, as células, elas têm defeito aí, essas cancerígenas, elas têm um defeito de comunicação entre uma e outra. Existe ainda uma outra característica que elas têm vida útil ilimitada, né? Por quê? Porque uma célula normal, ela tem um limite de duplicação. Chega naquele limite de duplicação, ela entra em apoptose e morre. A célula cancerígena, ela não tem esse limite, tá? Por isso que ela vai se proliferando e cada vez aumentando mais ali o tumor. E uma outra característica, como eu já até comentei, elas têm capacidade de produzir enzimas, hormônios e outras substâncias, né? Que as células normais ou elas não conseguem produzir ou elas produzem em uma quantidade muito pequena. E isso acaba aí contribuindo para a formação de metástase. Por quê? Porque vai causar aí alterações e danos aí nos tecidos, né? Que vão acabar levando, né, ao desprendimento dessas células e facilitando aí a formação das metástases. E uma última característica aí dessas células cancerígenas é, né, aqui a capacidade de alterar, né, aí
de ter alterações no seu citoesqueleto. Então, os filamentos, né, e os microtúbulos que estão dentro do citoesqueleto dessas células, eles são anormais. E isso é importante porque, se eles são anormais, eles facilitam a mobilidade dessa célula, né? Facilitam a invasão e também a formação aí, né? A disseminação dessa célula para a formação das metástases, tá? Então, essas são as principais características aí das células cancerígenas. E como eu comentei, né? Existe aí toda uma disseminação dessas células que vão acabar levando aí, né, a formação das metástases, que na verdade a metástase é um desenvolvimento de uma neoplasia secundária, né, numa região distante da neoplasia primária. E essa disseminação dessas células cancerígenas, ela vai acontecer, né, de 3 formas, por 3 passos. Invasão direta, né, pode acontecer por 3 formas. Invasão direta e também a extensão, né? Então, ou seja, que é o que a gente acabou de falar, elas vão invadindo o tecido, né, ali circunjacente, e com isso elas vão então se expandindo e se disseminando, ou pode acontecer por semeadura dessas células cancerígenas nas cavidades orgânicas, né? Ou seja, a célula, a neoplasia, ela acaba lançando essas células cancerígenas nos espaços ocos do nosso organismo, como por exemplo cavidade peritoneal, cavidade pleural, a cavidade pericárdica, e também pode até acometer, por exemplo, os espaços articulares, né? E a partir desses locais, então, acabar ali acontecendo a formação de uma metástase. E existe também, né, aí a disseminação dessas células através dos vasos sanguíneos ou, né, também de vasos linfáticos. Quando a metástase ela ocorre através dos canais linfáticos, ela é chamada de disseminação linfática. Se essa disseminação ela acontece, né, através aqui dos vasos sanguíneos, ela é chamada de disseminação hematogênica, tá? Aqui na disseminação linfática, essas células neoplásicas, elas acabam indo para os linfonodos. Dos linfonodos, elas podem, tá? Não quer dizer que elas vão crescer, elas podem até ser eliminadas lá nos linfonodos, pelas células do nosso sistema imune. Mas elas podem crescer ali nesses linfonodos e daí dos linfonodos se disseminar para outros linfonodos ou aí lá para o que a gente chama de ducto torácico, que é o encontro, né, do sistema linfático desembocando lá no nosso sistema venoso, e aí essas células acabarem caindo na nossa corrente sanguínea, tá? E indo aí para os diferentes tecidos do nosso corpo. Tá? Então, a disseminação linfática ela pode se evoluir para esse quadro. E aqui a disseminação que nós chamamos de hematogênica, que é a que acontece aí pelos vasos sanguíneos, ela vai, né, como cai na corrente sanguínea, o sangue ele passa ali por diferentes vasos e acaba aí se disseminando para os diferentes tecidos. Tá? A metástase, né? Para que ela forme, a gente precisa que uma célula neoplásica ela se separe ali, né, da neoplasia primária e que ela vai invadir, que ela invada ali a membrana, ali a matriz extracelular circunjacente e tem acesso ao vaso sanguíneo. Então, o que acontece nesse percurso aí? Né? Ela acessa o vaso sanguíneo e aí ela cai ali na corrente sanguínea e vai, então, ser levada para invadir outros tecidos e começar a crescer e se estabelecer em outros tecidos, formando ali as nossas metástases. Mas, primeiramente, essas células, elas têm que adquirir, né, aí a capacidade de se ligar a esses componentes da matriz extracelular. Então, aqui nós temos as células cancerígenas, aqui a matriz extracelular, ela desenvolve aqui a capacidade de se ligar a componentes aqui da matriz extracelular, ela destrói, né, quando ela se liga, ela se arrebenta, né, ela como se explodisse mesmo, e libera enzimas que vão degradar aqui a matriz extracelular, e dessa forma a célula cancerígena consegue atravessar a matriz extracelular, e aí ou ela entra no vaso sanguíneo ou no linfático da mesma forma. Se liga lá a parede do vaso, ou a parede, né, ou sanguíneo ou linfático, degrada essa parede e consegue adentrar ali ao capilar e cai aí ou na corrente linfática ou na corrente sanguínea. E após, né, cair aí na corrente sanguínea, ela acaba sendo disseminada para os tecidos e aí nós temos, né, a
oportunidade que essas células têm de se disseminar e de acometer um outro tecido, ok? Uma vez que elas estão aí na corrente sanguínea e linfática, né, como eu falei, elas vão então cair aqui, ó, e vão chegar, né, a um outro tecido onde elas se estabelecem. Se tiver suprimento sanguíneo suficiente, ela já começa a se estabelecer inicialmente e, claro, com o tempo elas vão, né, produzindo aí hormônios ou mesmo fatores de crescimento que levam à formação de novos vasos sanguíneos para manter a nutrição e o seu crescimento aí, né, nessa metástase, nessa neoplasia aí secundária, ok? E a transformação dessas células, né, das células que a gente chama de uma célula normal para uma célula cancerígena, ela envolve 3 etapas importantes, né? Envolve aí mecanismos que são mecanismos genéticos e também mecanismos moleculares e está dividido aí em 3 etapas que nós chamamos de iniciação, promoção e progressão. Tá? Então, nessa primeira etapa aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a primeira etapa da iniciação é quando o agente que causa alteração, ele vai, né, ali causar um dano, uma alteração permanente no DNA. Então, aqui ele vai pegar a célula normal e causar um dano permanente nesse DNA dessa célula. Depois, essa célula, ela vai o quê? Ela vai se proliferar. Essa célula com a mutação, ela acaba se proliferando. É o passo da promoção. E depois que ela se prolifera, vem então a etapa da progressão, que é a etapa em que ela vai o quê? Em que essas células neoplásicas, elas vão, né, adquirir essa alteração fenotípica maligna e vão começar a invadir, né, vão começar a promover ali invasão, né, a formação ali da metástase, tá? Então, é assim que essas células se tornam normais, se tornam, né, cancerígenas e acabam ali invadindo e formando, né, no tecido ali uma neoplasia maligna, ok? Voltando então aqui para nossa aula prática de fato, nós vamos começar com a nossa primeira lâmina, que é de carcinoma epidermoide, e aqui nós vamos observar, né, utilizando aqui a primeira objetiva para uma análise, né, geral ali da nossa lâmina e também para que a gente faça o ajuste do foco. Depois nós vamos observar essa lâmina num aumento de 10, num aumento de 40 e também num aumento de 100, para que a gente observe no aumento de 100 as características das células que estão alteradas ali naquele tecido. Lembrando que a gente vai precisar aqui, ó, do óleo de imersão para utilizar essa objetiva, tá? Não vai utilizar objetivo sem óleo de imersão. O que a gente vai identificar aqui, procurar aqui? As células que apresentam aí a arquitetura desorganizada, né? Ou então as células que estão atípicas e também a presença de pérolas córneas, que é característica das alterações celulares aí no carcinoma epidermoide, tá? E não esquecer que precisa fazer o esquema aí do que está sendo observado no aumento de 40. Então, vamos colocar a nossa lâmina aí no microscópio para que a gente comece a observar o nosso carcinoma epidermoide. Então, todo cuidado aí, observar, né, se a nossa mesa está, né, ajustada no local correto, observar se a nossa objetiva é a menor, se não tiver, passa para a menor objetiva, coloca a lâmina aí, prende com a pinça da platina, né, observa ali e vai dar o foco, ajustar o foco, a posição do tecido ali com a menor objetiva, tá? Então, feito todas essas, tomado todos esses cuidados, nós vamos então ligar a luz e, né, ajustar o foco e vamos então fazer a observação da nossa lâmina. Aqui, né, em menor aumento, o que eu consigo observar na minha lâmina? Eu vou conseguir observar aqui as características do meu tecido. Então, carcinoma epidermoide é um câncer, né, de pele. Se eu tenho pele, eu tenho as características aqui do meu tecido da pele. Então, esse pedaço aqui, ó, a gente consegue observar que a gente não tem ainda, né, alterações. Ainda está uma pele com as características normais. Então, eu vou ter o quê? Essa camadinha mais externa aqui, que é a epiderme, né, que é a camada mais superficial, é onde eu vou ter ali um epitélio de revestimento, que nós classificamos como estratificado pavimentoso queratinizado. Eu vou ter logo abaixo aqui, ó, essa região aqui é a minha região de derme. Aí eu vou ter aqui na minha região de derme, mais em cima aqui, é o que nós chamamos de camada
papilar, essa região mais baixa aqui é a camada reticular. Então, essas duas regiões são formadas por tecido conjuntivo denso não modelado, tá? Então, eu vou achar aqui nessa região da derme, eu consigo achar o que? Por exemplo, glândula sudorífera, glândula sebácea, folículo piloso, também a presença de muitos vasos sanguíneos, tá? Então, nessa região eu consigo observar essas características, porque aqui eu ainda tenho uma região de pele normal. E essa região mais baixa aqui é o que nós chamamos de hipoderme. A hipoderme, na verdade, não faz parte da pele, tá? É uma terceira camada aí, mas não faz parte da pele, né? Então, aí na hipoderme nós vamos ter o que? Por exemplo, terminações nervosas, né? Vão estar aí nessa região, mas não faz parte aí da pele, tá? Aqui, ó, a gente já começa a observar alterações, ó. Isso aqui são alterações desse tecido, ó. Se a gente olhar a característica que nós temos aqui e comparar com esse lado de cá, a gente já começa a observar a presença de alterações aqui nesse tecido. Então, vamos aumentar nosso objetivo para a gente conseguir observar aqui, ó, quais são essas características. Olha aqui, excesso de quê? De queratina. Aqui, ó, eu tenho, ó, o meu epitélio. Tá? Aqui eu já tenho um excesso da formação de queratina. Então, eu já tenho uma alteração aí do meu epitélio, tá? Então, eu já vou começar a ter alterações aí do meu epitélio. Eu já vou começar a ter formação aqui do que a gente rodar. Vamos rodar um pouquinho aqui nossa lâmina, pôr aqui em maior aumento, ó. O que eu tenho aqui, ó? Alterações aqui, ó. Isso aqui é chamado de pérola córnea, queratinização, tá? Então, a gente vai olhar, ó, queratinização, tá? A pérola córnea, aqui a pérola córnea, ó. Nós já temos aqui a formação dessas pérolas córneas, tá? Que vão aí caracterizar esse tipo de lesão, aumento da formação de queratina, tá? Então, as células epiteliais, se a gente observar aqui, ó, elas começam a se proliferar, ó. Formam aqui verdadeiros cordões e ilhas dessas células epiteliais, tá? Que vão adentrando aí o tecido conjuntivo, tá? Isso é uma formação atípica desse tecido, ok? Observando aqui, ó, no maior aumento, ó, o que a gente consegue observar? Aqui é uma pérola córnea, ó. Aqui é outra. Olha aqui o tecido epitelial adentrando, ó. Adentrando aqui, ó, o tecido conjuntivo, né? Então, isso é uma característica, uma invasão mesmo dessas células epiteliais no tecido conjuntivo, tá? E essas células, elas têm esse aspecto aqui, ó, de células da camada de células espinhosas lá da epiderme, tá? Então, isso é uma alteração também que nós vemos aí. Então, nós vamos ver o quê? Alterações aí, mesmo na forma das células, né? A gente consegue ver o pleomorfismo aqui, alteração de forma e tamanho da célula. Se a gente colocar no maior aumento aqui, o que a gente consegue observar? Nós conseguimos observar presença de mitoses atípicas, né? A gente vai começar a observar, mesmo aqui, a gente já consegue ver, ó, que os núcleos são hipercromáticos, tá? Isso é uma alteração ocasionada pela neoplasia, ok? Então, isso tudo tá aí, é ocasionado aí pela neoplasia. Então, nós temos aqui a formação das pérolas córneas, né? Que é o excesso de formação de cromatina. Também, se a gente correr a lâmina, a gente consegue observar que pode ter aí infiltrado inflamatório crônico. Que células que a gente vai observar no infiltrado inflamatório crônico? Linfócito e macrófago, principalmente. Então, a gente pode achar, né, correndo a célula aqui infiltrado inflamatório crônico, que é característico desse tipo de carcinoma. E também presença de muitos vasos sanguíneos, né? Por quê? Porque aqui, ó, vamos rodar a célula aqui, a lâmina aqui, para a gente observar. Ó, a pérola córnea. Olha aqui, ó, a característica que eu falei de células da camada espinhosa, tá? Isso aqui são células que não têm, né, aí a forma que deveria ser aí no tecido conjuntivo. Não são células do tecido conjuntivo, são o quê? São projeções epiteliais, são células que vieram lá do epitélio, né? Na verdade, são células mutantes aí, né? São células que têm aí características atípicas para essa região, para esse tipo de tecido. E mesmo observando essas células, o que a gente observa aí? Que os núcleos, eles estão o quê? Mais aumentados, né? Então, olha essa célula aqui, a gente consegue observar exatamente isso, ó, que os núcleos estão mais aumentados aí nas células, são hipercromáticos. E se a gente colocar no aumento de 100, a gente consegue observar a presença aí das mitoses atípicas, né? A pérola córnea é o aumento da queratinização, que é uma característica também da neoplasia,
né? E a presença aí, como eu falei, dessas células da camada, né, com aspecto de células da camada espinhosa. Porém, se a gente for fazer uma comparação, essas células, elas têm tanto uma alteração no tamanho quanto também na forma delas, se comparar com uma célula normal da camada espinhosa. E nós temos também aí neoformação vascular, né, a angiogênese. Então, se a gente rodar a lâmina, a gente acaba achando aí na nossa lâmina essa angiogênese. Deixa eu rodar aqui a nossa lâmina, né? Vamos voltar aqui para a gente observar a nossa lâmina rodando aqui, ó. Vamos ver se a gente acha que aqui é um pontinho, ó, que é um vasinho que está se formando aqui, né? Então, se a gente começar a rodar a lâmina, a gente vai conseguir observar o quê? Formação de novos vasos sanguíneos. Tá? Isso também, rodando aí a lâmina, é possível de ser observado. Com o aumento de 100, o que a gente vai observar? Exatamente essas células aqui. Procurar aqui no aumento de 100 as mitoses atípicas para fazer essa comparação. E esses núcleos hipercromáticos, ok? Não esquecer que nesse aumento aqui de 40, nós vamos fazer o quê? O desenho. Então, agora, você vai, então, desenhar essas características que você está observando aí ao seu microscópio. Claro que aqui no meu, eu não consegui achar a parte em que tivesse aqui um infiltrado inflamatório crônico. Mas na sua lâmina, né, porque vai ser diferente, vai ser um outro caso que vai ter sido utilizado, né, vai ser um outro tecido utilizado para fazer a lâmina, pode ser que você consiga encontrar o infiltrado inflamatório crônico aí na sua lâmina. Então, corre a lâmina aí e observa se você tem a presença tanto de vasos sanguíneos, né, uma proliferação aí de vasos sanguíneos, como também a presença aí, né, de esse tecido inflamatório, esse infiltrado inflamatório crônico, ok? Então, desenhada aí a lâmina no aumento de 40, observadas as características das células no aumento de 100, nós vamos então para a nossa próxima lâmina, que é a lâmina de lipoma, tá? Então, na lâmina de lipoma, que na verdade é um tumor benigno, né? Uma neoplasia benigna, que acontece aí, né? O próprio nome já indica aqui, ó, lipo vem de que? Gordura, né? Então é um acúmulo que? De adipócito, é uma proliferação exacerbada de adipócito, que é a célula do tecido adiposo, né? Então a gente vai fazer observação partindo da objetiva de 4. Vamos chegar até a objetiva de 40, que vai ser utilizada para fazer, né, o desenho, o esquema aí do que está sendo observado, e depois você vai utilizar a objetiva de 100 para observar as características mais específicas das células dessa neoplasia. Então, o que nós vamos observar? A presença de um tecido adiposo maduro em grande quantidade, né? E a presença de células hiperplásicas, tá? Então, vamos colocar nossa lâmina aí de lipoma aí no microscópio, claro, tomando todo o cuidado necessário com o nosso microscópio. Então, vamos ajustar esse microscópio, ajustar a mesa, baixar a mesa, né? Ver se ela está na posição correta, ver se o nosso objetivo é a menor, objetivo de 4 ou 5, depende, né, do microscópio que você tem aí para ser utilizado. Vamos colocar a lâmina e vamos, a partir da objetiva de 4, né, ligar a luz, a fonte luminosa, vamos então ajustar o foco e observar esse tecido aí do lipoma, ok? Então, aqui na nossa menor objetivo, o que é que eu vou conseguir observar aqui na minha menor objetiva? Tá bem difícil de observar, por quê? Porque o tecido adiposo, ó, isso aqui tudo, ó, é tecido adiposo, tá? Ele é bem clarinho. Então, a gente quase não consegue perceber no menor aumento a presença dele, né? Na verdade, a gente observa a presença dele, a gente não consegue observar ali nitidamente onde que está, né, o contorno de cada uma das células adiposas, tá? Vamos passar um aumento maior aqui para a gente observar. Aqui eu já consigo observar um pouquinho melhor, ó, o contorno da minha célula adiposa. Tá? Então, aqui eu já consigo observar. Veja que esses pontinhos escuros aqui, ó, são o quê? Os núcleos dos adipócitos. Os adipócitos, né, eles são células mais esféricas e o núcleo, ele está deslocado aqui para a periferia. Por que ele é deslocado para a periferia? Porque aqui dentro a gente tem um vacúolo, né, repleto de gordura, de lipídio, tá? Então, esse vacúolo, ele
empurra aqui, ó, o núcleo para a periferia. Por que eu estou enxergando como se fosse um monte, né, de bolinha, assim, ó, com o núcleozinho deslocado para a periferia e como se tivesse vazio aqui a minha célula. Por quê? Porque aqui dentro, ó, eu vou ter o quê? Lipídio, gordura. Se eu tenho lipídio, se eu tenho gordura, quando eu faço o processamento desse material, né? Quando eu uso lá solvente orgânico para processar aqui a minha lâmina, o que é que acontece? Esses solventes orgânicos, eles removem a gordura. E aí dá a impressão que eu tenho ali um espaço vazio, mas é o espaço onde antes era ali preenchido por esse lipídio, tá? Por isso que dá essa sensação que tá aí no vazio, ok? Vamos aumentar aqui, né, a nosso objetivo. Vamos aumentar aqui, ampliar um pouquinho mais a nossa imagem. Aqui a gente consegue observar, ó. Aqui eu tenho um adipócito, aqui eu tenho outro adipócito. Aqui, ó, eu tenho outro adipócito, aqui eu tenho um outro adipócito. Vamos observar? Olha só, olha o tamanho desse adipócito, olha o tamanho desse adipócito. Isso aqui, olha aqui a gente tem um adipócito tamanho normal, ó. A gente consegue observar exatamente a hiperplasia dessas células. No lipoma, esse tecido adiposo, tá? Esses adipócitos, eles têm a característica de um tecido adiposo maduro, ó. Se a gente observar aqui, ó, aqui o núcleo deslocado para a periferia, né? Exatamente isso, parece que tá um vazio aqui, mas é onde antes a gente tinha lipídio. Só que no lipoma, embora a gente tenha essas características das células como células adiposas maduras, algumas células desse lipoma apresentam essa característica hiperplásica. Tá? Então, é isso que a gente vai observar, né? A presença de células com características hiperplásicas e a presença de células normais, né? Com características normais. A grande diferença aqui é o quê? É que aqui a gente tem o quê? Uma proliferação exacerbada dessas células adiposas, tá? Então, aqui a gente observa isso. As células, os tumores, né, as neoplasias benignas, como eu falei, elas são o quê? Localizadas. E geralmente elas têm uma cápsula de tecido conjuntivo que vão aí envolver essa neoplasia. Então, aqui na minha lâmina, eu não tinha essa capa totalmente definida, né? Então, do jeito que foi feito aqui, a minha lâmina foi tirado o meu tecido, processado o meu tecido, não tinha aqui a lâmina, essa capa de tecido fibroso aí em volta da minha neoplasia. Mas, se você correr sua lâmina aí, pode ser que você consiga observar exatamente a presença, né, dessa capa de tecido conjuntivo fibroso aqui em volta da sua neoplasia. Aqui, infelizmente, eu não tinha para mostrar, né, para você essa característica, mas de repente na sua lâmina aí, da forma, né, o tecido que foi utilizado para fazer a sua lâmina, pode ser que você tenha essa característica aí presente, ok? Então, vamos correr a lâmina aí para observar se esse tipo de característica está presente aí na sua lâmina, ok? Vamos aqui, mais uma vez aqui, então, a gente observando essas mesmas características aqui, né? Aqui, ó, a gente mal consegue, é tão clarinho que a gente mal consegue observar, mas olha aqui, eu tenho aqui um adipócito tamanho normal, aqui eu tenho um hiperplásico, tá? Então, se a gente correr a lâmina, a gente vai observar essas características que são bem marcantes no lipoma, ok? E, né, agora, né, pegando aí a nossa, na verdade, aqui, ó, é o nosso procedimento 3, né, a nossa última lâmina aqui, lembrando que todos no aumento de 100, de 40, a gente vai fazer um desenho esquemático do que está sendo observado. Agora aqui nós vamos para o papiloma. O papiloma também é um tumor benigno, né? Uma neoplasia benigna. E aqui no papiloma, o que a gente tem de característica importante? Aqui a gente tem projeção do tecido epitelial. Tá? Então, eles formam como se fosse umas papilas, uns dedos de luva, como a gente chama de crista, né? Ou parece ali como se fosse uma cabecinha, sabe a couve-flor?
aquela cabecinha ali da couve-flor, o galinho da couve-flor, parece ali a superfície de uma couve-flor, tá? Então, é exatamente esse crescimento, essa projeção epitelial que se forma aí, né, nesse papiloma, que é bem característico desse tipo de neoplasia, tá? Então, nós vamos aqui, mais uma vez, utilizar a objetiva de 4 para iniciar a nossa análise. Vamos fazer observação e exploração com a objetiva de 10, com a objetiva de 40 e vamos utilizar a objetiva de 100 para análise das células, tá? Para observação de presença aí de células alteradas, de células atípicas. O que a gente vai identificar aqui no tecido? Exatamente essas projeções epiteliais que eu falei, que parecem cristas ou lembram, né, aí um aspecto de uma couve-flor. Nós vamos procurar também regiões que nós chamamos fibrovasculares centrais, né, na verdade são fibras colágenas, né, que vão se alinhando em locais que teoricamente não teria a presença dessas fibras colágenas, juntamente com vasos sanguíneos. Então, nós vamos procurar essas regiões e também regiões, né, em que nós vamos ter aí uma quantidade de queratina exacerbada, que é bem característica aí dessa neoplasia benigna, que é denominada papiloma. E não esquecer que lá no aumento de 40 vai ser feito, então, um esquema, né, mostrando aí o que está sendo observado com esse aumento, ok? Então, vamos lá colocar novamente a nossa lâmina no microscópio para a gente observar aí as nossas lâminas. Todo o cuidado, sempre bom lembrar, né, do cuidado que nós temos que ter ao manusear o microscópio, para a gente não danificar esse microscópio. Então, colocando a lâmina aí, liga a luz, né, a fonte luminosa, e com a menor objetiva nós vamos então dar o foco aí nessa lâmina e começar a nossa observação do nosso tecido. Colocando então aqui no nosso menor aumento, para a gente ter uma visão geral da nossa lâmina, então o que a gente consegue observar agora aqui, né, com esse menor aumento? A gente consegue ter uma visão geral da lâmina. Então aqui a gente consegue observar exatamente o que eu acabei de comentar, a presença, ó, dessas projeções epiteliais. Ó, aqui é uma projeção, aqui é uma outra projeção epitelial, aqui, ó, é outra projeção epitelial. Então forma aí essas projeções que lembram, né, aí ou dedos de luva, ou cristas, ou mesmo, ó, isso aqui lembra muito uma couve-flor, essa aqui, ó, tá? Então, essas cristas são características do papiloma, né? Que, na verdade, são projeções aí do epitélio. E essas projeções, elas vão crescendo, ó, aqui de dentro, no sentido aqui, ó, para fora, tá? Então, elas crescem nesse sentido, elas vão crescendo no sentido, né, para o meio externo. Ok? E uma outra característica é que nós vamos ter aqui, quando a gente for observar, ó, a gente tem o quê? Uma hiperqueratinização aqui desse epitélio, ok? Vamos colocar num aumento um pouquinho maior aqui, ó, só para a gente observar, ó, aqui as cristas, ó. Mais uma vez, aqui as cristas, a presença das cristas aqui, né? Para a gente observar essas projeções epiteliais aí. Nós temos, né, aqui, além da formação dessas projeções, nós temos áreas em que nós temos hipergranulose. O que é áreas de hipergranulose? São áreas em que a camada granular aí desse epitélio, ela vai estar, o quê? Exacerbada, tá? Então, essas áreas de hipergranulose também podem ser encontradas aqui nessas projeções epiteliais. Aumentando um pouquinho aqui, olha aqui o que eu consigo observar. Olha aqui minha projeção epitelial, ó. Minha projeção epitelial, aqui, tecido conjuntivo aqui dentro dessa minha projeção epitelial. Eu tenho aqui, ó, a região de queratina, o acúmulo de queratina, né? A gente chama de hiperqueratose ou ceratose. Então, a região aí que eu tenho a presença de queratina aí. E aqui, as minhas projeções epiteliais. Olha o formato dessas células aqui, ó. Se a gente for comparar, essas células, elas são atípicas, elas são maiores, né, do que as células normais que deveriam estar aí no tecido, ok? E os núcleos, ó como o núcleo dela, ó, é muito escuro. Se a gente observar, o núcleo é bem hipercromático, né? Então, é bem característica aí também de neoplasia. Vamos aumentar mais um pouquinho para a gente ver aquela região lá? Olha aqui que a gente consegue observar. Aqui, a presença da queratina, né? Então, aqui eu tenho essas áreas em que eu tenho proliferação aí, né? Exacerbada de queratina. Aqui, ó minhas fibras colágenas aqui, ó.
Aqui é exatamente aquela região que nós chamamos, que nós falamos lá, que chama, né, de região fibrovascular, né, com presença aí das fibras colágenas. Então, exatamente aqui, ó, eu tenho aqui, vou só apagar para a gente ver melhor aqui, ó, a presença das minhas fibras colágenas. Umas fibras colágenas bem espessas aí, tá? Aqui a queratina, tá? Então, aqui eu tenho queratina. Aqui eu tenho as minhas fibras colágenas. Que elas acontecem aí devido, né, ao acúmulo, à produção excessiva aí de colágeno pelos fibroblastos, provavelmente aí do tecido conjuntivo. Se a gente observar aqui, ó as células aqui dessas projeções epiteliais, ó, essas células, elas têm os núcleos hipercrômicos, que a gente fala, né, e essas células, elas têm, desculpa, um núcleo, além de ser intensamente corado, se a gente observar aqui, ó, elas têm o quê? O citoplasma bem claro, grande e bem claro, tá? Se a gente colocar em maior aumento, um aumento de 100, o que a gente vai observar? Que podem ter aqui algumas mitoses atípicas nessas células que estão aí, né, nessa região de projeção epitelial, de proliferação aí epitelial, tá? Então, a gente vai ter aí um tecido conjuntivo, fibrovascular, né, no meio aí desse tecido epitelial que se proliferou, ok? Então, aqui agora em maior aumento, no aumento de 100, você vai observar aí essas células, né, com a presença aí de alterações. Aqui só para a gente observar mais uma vez, essas células aqui, ó, nós temos uma área de hiperceratose, tá? Então, aqui nós temos a área de queratina. Olha aqui, ó. Aqui nós temos aquelas projeções epiteliais, ó. Olha aqui a célula. Ó, o citoplasma amplo e o núcleo, ó, bem corado, né? Então, ele é intensamente corado, tá? Mostrando mesmo que essas células, elas têm aí alterações com relação à forma e também com relação a tamanho. Olha o tamanho dessa aqui, olha aqui. Então, agora, você põe aí no aumento de 100 para você observar, né, essa região aí, para observar aí os núcleos, se você consegue observar essas mitoses atípicas nessas células dessa proliferação epitelial, ok? E lembrando que neste aumento aqui de 40, agora você vai o quê? Desenhar, né, essa estrutura que está sendo observada. Claro que aqui a gente tem, né, um aspecto, se você rodar a lâmina, você vai ver lá a região das fibras de tecido conjuntivo fibrovascular, que é característico do papiloma, também ele é a região em que tem o acúmulo de queratina, então tudo isso precisa ser desenhado aí no seu esquema, para que depois, na hora que você for estudar, você tenha então essa informação, todas essas características histológicas que são importantes e que determinam, né, aí a classificação dessa lesão como um papiloma, que na verdade é, né, um tumor benigno, ok? Então, agora que você já observou todas essas características. Turma, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, pessoal, nós finalizamos, né, a nossa aula e a nossa análise. Então, a gente estudou um pouquinho sobre as características das neoplasias, tanto benignas, tanto malignas, né, que nós temos esses dois tipos. E, né, a gente sabe, né, que o câncer é um problema de saúde pública, né, que acomete aí o mundo inteiro. Então, a gente tem milhares de casos, né, que pode ser de forma hereditária, hábitos de vida, né, também pode acarretar aí essa neoplasia. Né? Então, o nosso foco mesmo na aula foi observar a histologia dessa neoplasia e conseguir identificar, né, o que vem ser uma característica histológica de uma neoplasia maligna e uma característica histológica de uma neoplasia benigna. A gente conseguir identificar isso aí de forma histológica. Então, o nosso objetivo da aula de hoje foi esse, né? A gente conseguir realizar essa diferenciação. E agora eu abro para vocês, se vocês querem colocar alguma coisa.
Pessoal, vocês querem colocar alguma coisa antes da gente realizar o fechamento? Não, Lara. Então, pessoal, hoje nós estamos encerrando essa disciplina, né? Na semana que vem, né, nós temos ainda a última correção aí da nossa aula atividade para poder vocês desenvolverem a prova, né, que é a semana de provas. E a gente encerra hoje, né, essa maratona aí de aulas práticas em relação ao estudo da histologia, né, de diversos tecidos, diversas estruturas. E na semana que vem a gente já inicia a semana de provas, a gente vai fazer a correção da última aula atividade para ficar tudo em dia certinho, tá? E posteriormente a isso, a gente vai se comunicando em relação aí ao prazo de recuperação, né? O portfólio que abriu terça-feira, para quem não postou. Então, ainda tem algumas atividades que precisam ser, né, executadas para poder a gente conseguir finalizar aí o semestre em dia com todas as atividades, com a nota de vocês certinho, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, turma, né? Uma boa noite, um bom final de semana para vocês. A gente se encontra novamente na terça-feira, tá? Para corrigir a aula atividade 4. Obrigada pela presença de vocês e até terça-feira. Boa noite. Boa noite. Tchau, Lara. Boa noite, Tchau, pessoal. Lara. Boa noite. Boa noite.